Oi! Fala oi, Luna. Tá com vergonha? Esse aqui é o primeiro vídeo do canal da Luna no YouTube. A gente já tá quase um ano tentando fazer esse canal, mas é tanta coisa. As cirurgias, Instagram. O que você quer, uma aguinha? Enfim, se você tá assistindo, por favor, dê um like e se inscreve no canal, isso é o que vai ajudar muito a gente. Pra quem não sabe, eu tive que parar de trabalhar quando a Luninha nasceu, pra gente seguir acompanhar todas as cirurgias e tudo mais. Então, ali embaixo tem um inscreva-se, você sabe mais do que eu sou meio leiga no assunto. Esse primeiro vídeo, eu quero explicar um pouquinho... Obrigada, meu amor, você quer que eu prenda o cabelo? Eu vou explicar um pouquinho, resumidamente, o que é isso no rostinho da Luna, o porquê que a gente tá fazendo as cirurgias, pra quem não sabe ainda, enfim. A Luninha nasceu em março de 2019, pega sua bebezinha aqui, e ela nasceu com essa mancha no rosto, né, cobriu o rosto inteiro quase, a testinha, o nariz, e na época a gente não sabia. A gente fez muitos ultrassons antes do nascimento dela, inclusive um mês antes dela nascer. Enfim, aí nós não sabíamos da condição da Luninha, né? Foi uma gravidez muito difícil, eu sou diabética e eu tive alguns sangramentos na gravidez. Um ano antes da Luninha nascer, um pouco menos que um ano, eu descobri um tumor no fígado e o tumor já estava muito grande. O médico falou na época que eu tinha que parar de tomar o anticoncepcional, que era o que estava alimentando o tumor, né? Eu parei de tomar, ele falou pra mim não me preocupar porque meus exames hormonais, todos os exames que eu fiz, deu que a minha chance de engravidar era quase zero, pra eu não me preocupar. 6 meses depois eu tava grávida. E aí a Luninha, na verdade assim, durante a gravidez foi um período bem difícil por conta da diabetes, eu tive que ficar em repouso quase a gravidez inteira, tive alguns sangramentos e eu fui pra uma consulta de rotina, quando a Luninha, eu não sei, em semanas, a Luna tinha 8 meses, um pouquinho. E a minha diabetes, a glicemia estava muito descontrolada. E o médico me mandou correndo pro hospital, falou que se eles não induzissem o parto naquele dia, a Luninha podia morrer. Então a gente correu pro hospital, me induziram e eu fiquei 49 horas em trabalho de parto. Foi bem difícil, muita dor. Tomei 2 anestesias epidurais para dar conta daquilo tudo, enfim. A Luna nasceu e nasceu com a manchinha no rosto, né? A gente não sabia o que era e muito menos o médico sabia o que era. Oi? E alguns minutos depois que a Luna nasceu, eu tava em choque, né? Eu tava bem cansada por conta do parto, em choque com a mancha no rosto dela. Uma pessoa do hospital veio até mim e me falou que aquilo no rosto dela poderia ser um câncer. Então, os dias que se seguiram depois do parto foi muito, muito, muito complicado, porque a gente não sabia o que era. A princípio era um câncer, então eu chorava, eu não quis ir visitar a Luna na UTI no primeiro dia, acho que um pouco dos hormônios também, né? Eu tava em choque, enfim. No dia seguinte eu fui lá visitá-la e ficamos nessa, eu visitava a Luna o dia inteiro, sem nenhuma resposta, tudo era internet, eu procurando na internet, conversando com todos os médicos do Brasil, nos Estados Unidos, tudo pela internet, enfim. Até que no 5º dia, mais ou menos, eu tava visitando a Luna na UTI. O que você quer, aguinha? Eu tava visitando a Luna e um médico passou reto do quarto dela. Eu saí correndo, gritando, perguntando, falando pra ele que eu precisava de uma resposta. Já tinham 5 dias que a gente estava internada. As duas estavam internadas, né, em andares diferentes, porque a minha diabetes também ficou descontrolada. E eu tive algumas reações com anestesia. O médico simplesmente virou pra mim e falou: você é a mãe da Luna, né? Se prepare para um câncer, fique preparado. Alguma coisa assim, enfim. Mais um balde de água fria e mais um dia que a gente ficou em desespero, chorando. Minha mãe estava lá com a gente, me ajudando. O pai da Luna
e voltava de casa. Papai, foi papai, meu amor. E aí, no 6º dia, resolveram fazer ressonâncias magnéticas na Luna. E fizeram no rostinho, na cabeça e na nuca. E aí descartaram as chances do câncer, finalmente. E aí um dermatologista de fora do hospital veio conversar comigo e falou que era nevus melanocítico congênito. Aí a gente começou a ter uma busca, né, certa, um nome pra buscar na internet e tudo mais. O que você quer, meu amor? Quer ficar em pé? Mostra sua camiseta, Luna. Olha a camiseta! O que você quer agora? Ela quer tudo, gente. Esse? O palitinho? E... não. Achou um docinho! Aí a gente já sabia o que era, pelo menos, né? Aí nós fomos embora no 7º dia. Ficamos internadas quase uma semana. E aí começamos a buscar respostas, né? O que era o nevus, o que podia trazer de ruim para a vida da Luna, e cirurgias e tudo mais. Aí começamos a nossa busca por médicos. Começamos a visitar alguns médicos. E nesse meio do caminho, começamos a enfrentar algumas situações de bullying e preconceito. A gente não sabia até então se faria cirurgias para remoção, né? Então, porque cada médico falava uma coisa. Então, cada médico falava uma coisa. Um médico, você tem que operar porque isso pode se tornar um câncer. O outro médico, não, isso é só estética. Se eu fosse você, eu nem operava. O outro falou, tem que fazer por conta de bullying, sabe? Enfim, era muita informação. A gente estava muito perdido na época. E aí começamos a passar por essas situações de bullying. Chegaram a chamar a Luna de monstro. Eu tava numa consulta médica, uma menininha veio e falou, sua filha é muito feia, a mãe dela não fez nada. E aí, quando começaram essas situações, eu e meu marido, a gente começou, peraí, imagina ela passar por isso sozinha, né? Porque a gente tá aqui pra defender ela agora, e depois, na escola, na rua, enfim. E a gente meio que, vamos fazer então as cirurgias, vamos sim, pelo bem, pelo futuro dela, isso e aquilo. A princípio foi por conta de estética, sim. Começamos a visitar os médicos. Nos Estados Unidos a gente mora na Flórida, né? Visitamos alguns médicos na Flórida, Boston, Chicago, Nova York. Até que a gente optou por um médico em Nova York. Nós não gostamos de nenhuma cirurgia, nada do que foi mostrado pra gente a gente gostou, nenhum resultado. As cirurgias são muito agressivas, né, nos Estados Unidos e no Brasil. Eles colocam os balões dentro da pele por alguns meses para expandir, fazer pele, aí eles recortam a cara. Enfim, não gostamos, mas iríamos fazer as cirurgias, optamos pelo menos pior, que foi esse médico em Nova York. E aí quando eu liguei pro médico, falou, olha só, doutor, a gente vai fazer as cirurgias. Aí a secretária dele, né, gostoso? Me falou que eles não aceitavam o plano de saúde da Luna, que as cirurgias seriam $400 mil, quase 2 milhões de reais, e que o médico só pegaria o caso da Luna se ele começasse a cirurgia em 1 mês, que era o máximo que ele pegaria, porque os resultados seriam melhores, enfim. Então, ok, eu desliguei o telefone, respiramos, conversamos muito, como é que a gente ia conseguir $400 mil em 1 mês? Mesmo com as campanhas, né, a vaquinha, enfim, tudo isso, a gente não ia conseguir essa grana. Então a gente resolveu dar uma pausa nas buscas e depois de, não sei, alguns dias depois dessa situação, um médico aqui da Rússia me mandou uma mensagem no Instagram da Luna, falando que ele tinha um procedimento aqui menos agressivo, mais rápido. Nos Estados Unidos seriam 5 anos em cirurgia, com anestesias gerais. E aí ele me falou que aqui com ele seria 1 ano e meio a 2 anos. Eita! Mostra a língua, Luna. E ela não levaria anestesia geral. Enfim, foi muita loucura. Na hora eu falei, uau, Rússia? Não, tá louco? Não vou pra Rússia. E aí desliguei o telefone, mas fiquei com aquilo na cabeça. Quando meu marido chegou do trabalho, a gente conversou. Meu pai tava lá, porque ele fez uma surpresa pra gente. Ele foi pros Estados Unidos pro batizado da Luna.
E a gente conversou muito, nós três. O Thiago, não, você não vai pra Rússia, isso e aquilo, enfim. Mas aquilo ainda ficou na minha cabeça, sabe? Depois de uns 2 dias, eu tava conversando com meu pai, ele falou, Carol, tudo que a gente tá vendo de foto de cirurgias, esse médico na Rússia foi o melhor até agora. Você tem que levar em consideração, pelo menos conversar com ele. Marca uma videoconferência, né? Conversa, tira suas dúvidas, às vezes nem é o que você quer, mas você tem que, pelo menos, descartar, né? E a gente concordou com isso, eu marquei no dia seguinte uma videoconferência, uma chamada de vídeo, com ele e com uma tradutora do lado dele. Enfim, conversamos muito com o médico, tirei todas as dúvidas, ele não fala inglês, então tinha uma tradutora do lado dele. E ele começou a passar pra gente algumas fotos dos resultados, que foi o que mais nos impressionou. Além de que as cirurgias não eram tão agressivas como são nos Estados Unidos e no Brasil. A grosso modo falando, é uma espécie de laser que ele vem, passa na mancha, tira o nevus, essa parte preta, só que o nevus é muito profundo. Então depois de 2 semanas ele tem que completar a pele com enxerto só para igualar alguns lugares que estão com buraco, né? Enfim, resolvemos vir para a Rússia. Conversamos muito, foi muito pesado para o meu marido, porque a gente optou que ele ficaria nos Estados Unidos, porque alguém tinha que trabalhar, ajudar nas contas e tudo mais, né? Acho que esse vídeo não tá no meio, agora tá. E resolvemos vir, começamos a correr com tudo, enfim, chegamos na Rússia. É uma cidadezinha que chama Krasnodar, no sul da Rússia, quase na Turquia. E quando a gente chegou em setembro do ano passado... Luna! A gente chegou finalzinho de setembro de 2019. O médico teve que fazer uma batelada de exames na Luna, começou a examinar, fazer biópsia nos nevos, tanto do rostinho quanto do corpo. Ela tinha muitos nevos pequenos no corpo inteiro. E ele encontrou 3 melanomas, 3 câncer de pele, 3 cânceres, no português, de pele maligno. Então, foi aí que a gente teve mais certeza que a gente fez a opção certa, né? A princípio era mais por conta de estética, né? De bullying e tudo mais. Só que a Luna já tinha 3 cânceres, que nenhum médico nos Estados Unidos viu. A gente passou por mais de, vou dizer, 12 médicos, mais ou menos isso. Ninguém examinou a Luna como esse médico que fez. Enfim, naquele dia eu tive a certeza que a gente fez a opção correta e independente se as cirurgias fossem ficar boas ou não, porque se não ficasse, ela ia fazer primeiro e ia voltar para casa. Mas só o fato dele ter encontrado esses cânceres e ter removido, já, né, não preciso nem falar mais nada. Enfim, a Luna continuou as cirurgias, os valores, né? As cirurgias aqui ficaram em $120 mil. E aí, quando a gente resolveu vir pra cá, isso era julho, mais ou menos, a gente tinha 2 meses para começar a arrecadar o dinheiro. Ele me falou que a gente podia dar parcelado, conforme a gente fosse arrecadando com as campanhas. Então, foi uma comoção total nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Todo mundo começou a ajudar, fazendo doações. E a gente teve a ideia de começar a vender as bonequinhas com o rosto da Luna, o que também nos ajudou pra caramba. Enfim, a gente deu... Até novembro, a gente tinha conseguido repassar pro médico $60 mil já. Faltava metade, né? Fora os gastos, né? De moradia, medicamentos, enfim. Passagens aéreas. E a cirurgia foi um sucesso, né? As primeiras fotos que eu postei lá atrás no Instagram,
não pareciam tão boas, a pele ficou com um aspecto meio de queimadura. Isso começou a me deixar um pouco preocupada, mas o médico sempre foi muito preciso. Ele falou, Carol, você tem que ter paciência. Ela acabou de ser operada. Então você tem que dar mais ou menos de 1 a 2 anos para cada parte operada para ter o resultado final. E a testinha dela, que era vermelha, repuxada, olha como é que tá, já tá branquinha. Então fizemos a opção certa, né? Isso é nisso que eu quero chegar. Os resultados finais, como eu falei, a gente só vai saber quando acabar tudo. Provavelmente, eu acho que a gente tem mais 1 ano aqui na Rússia pela frente. Continuamos com a campanha, né? Calma. A parte mais importante. Em dezembro, a gente já tinha pago $60 mil. Um dia depois do Natal, o pessoal da clínica me ligou. Eu tava nos Estados Unidos, fui lá para passar o Natal com a Luna. O pessoal me ligou e me falou que... Tô perdida no plural em português, gente. O pessoal me ligou e falou, tá certo. Que um empresário russo tinha ligado para eles alguns dias antes, perguntado quanto que faltava para cirurgias da Luna. A Luna, no meio disso tudo, a Luna tava em todos os jornais, revistas. Você tá mostrando seu pezinho? E ela ficou muito famosa por ser muito raro o nevus dela, né? Porque pegava mais de 80% do rostinho dela, enfim. E esse esse empresário ligou pra clínica e ele pagou o que faltava para cirurgias. O melhor presente de Natal, né? Não preciso nem falar nada. E então isso aí já tirou um peso das nossas costas. Por que a gente continua com a campanha? A gente tem que ir e voltar da Rússia a cada 3 meses por conta do nosso visto e por saudade também, né? O pai da Luna, meu marido, ele não ia conseguir ficar muito tempo mais que isso longe dela. Então, os gastos são muito altos. A gente tá alugando este apartamento aqui. Tem os remédios, as passagens, medicamentos, enfim, alimentação, né? É muito gasto. Então a gente continua com a campanha para isso. Então quem quiser colaborar, tem o site da Luna no Brasil, que é o ajudealuna.com.br. Nos Estados Unidos e no resto do mundo, www.helpluna.com. Esse dinheiro também a gente está tentando juntar para futuras cirurgias plásticas que a Luna provavelmente vai precisar. Então depois que acabar tudo isso, ainda vai precisar de uma cirurgia estética, né, para reparar algumas coisinhas. Essa parte aqui tá vermelhinha, que ela acabou de fazer a cirurgia, tem nem 1 mês, então caiu a casquinha, mas a testinha, o nariz já tá branquinho, né, Luna? Essa parte aqui da cabecinha foi onde o médico tirou a pele pro primeiro enxerto na testinha. Começou a nascer o cabelo de volta, mas não tá nascendo como a gente esperava. Então, a gente tá achando que vai precisar também de um transplante capilar ali em cima e talvez na sobrancelha, se ela perder a sobrancelha e não nascer. Então, tem todos esses pontos, né? Tô explicando isso, o porquê das campanhas. Mas acho que eu já expliquei tudo, né? Queria só dar um resumo nesse vídeo do que é a mancha, o porquê das cirurgias. Você quer botar a touquinha? Essa cabeça é muito pequena. Ah, meu Deus! E espero ter explicado. Ok, se você quiser saber mais detalhes sobre a cirurgia, tem muita gente que também, né, teve filhinhos com nevos e tudo mais, eles querem saber mais detalhes. Só me chamar lá no Instagram da Luna, que é o luna.love.hope, que eu vou responder todo mundo com muito carinho, ajudar da melhor forma possível. Se vocês quiserem, eu posso tentar fazer a ponte entre você e o médico, enfim. Eu quero realmente ajudar as pessoas a chegarem neste tratamento que para a Luna tá sendo muito, muito, muito abençoado, entendeu? Oi, Luninha. Você tá botando a touca? Essa touca é de bebê, de boneca. Enfim, esse foi nosso primeiro vídeo. Espero ter explicado tudo que a gente recebe, né, de questionamentos no Instagram o tempo todo. Se você quiser saber mais alguma coisa, escreve aí embaixo. Eu vou respondendo nos próximos vídeos. Luna, manda um beijinho pro pessoal. Não, está ocupada, quer botar a touca. E, de novo, se vocês puderem aí embaixo apertar o joinha, né, e se inscrever no canal, isso vai nos ajudar bastante, né? Como eu falei, eu não tô trabalhando, tive que parar todas as minhas atividades, então
talvez o YouTube seja um outro meio de fazer a gente conseguir mais dinheiro para tudo isso, né? Um beijo, fiquem com Deus. Manda um beijo, Luna.